Ótimo. Então, meu boa noite a todo mundo. Hoje é 13 de outubro de 2021. Nós estamos iniciando a segunda disciplina desse curso de especialização. E eu tenho a grata satisfação de ter aqui, pela reoferta, a Carolina, que já trabalhou com a gente no curso anterior. A Carolina, ela faz o doutorado no nosso programa de pós-graduação All-Star, atualmente na orientação do professor Alan, começou comigo, depois eu percebi que eu ia mais atrapalhar do que ajudar, e falei, Carol, vai lá com o Alan, menina. Estou brincando, elas já conheciam, já trabalhavam antes junto, o Alan é outro artista também que merece todo o nosso respeito e consideração, e eu fiquei muito feliz quando deu certo dela passar para a orientação do Alan. Que eu vou, aos poucos, fico sabendo do que está acontecendo, eles vão me contando as novidades, só coisa boa. Por falar em só coisa boa, ela começa uma disciplina que deixou uma saudade muito grande na turma do curso 1, uma disciplina muito bacana, muito boa de curtir, né? E eu pude acompanhar um pouco mais de perto, que o curso passado a minha esposa participou do curso como cursista também, e ela comentava comigo que ela nunca tinha visto uma coisa tão interessante, tão bem conduzida. Então eu tive que falar com a Carol assim, Carol, eu não vou te convidar mais não, eu vou te convocar, tá? O povo gostou demais, é uma satisfação muito grande ter você aqui de volta. Eu sei que o pessoal não vai nem lembrar mais das minhas aulas, olha o ciúme, Carol, entende? Então, mas é por uma boa causa. Então, que vocês possam curtir bastante. A Carol é uma pessoa extremamente generosa, com conhecimento, tem ideias muito interessantes. Esse povo da arte, eu vou falar para você, é uma coisa, viu? O coordenador do curso é músico, a professora é arteira, você imagina só, né? Só dá coisa boa. Então, eu espero que vocês possam ter uma excelente aula, muito boa, muito bacana de acompanhar, de fazer, de participar. E está em jogo desde o começo do curso, né? Essa disciplina não é diferente. Como é que a gente aprende? Agora um pouco da arte que vem para a educação e pode nos ajudar imensamente. Eu, pessoalmente, sou fã dessa perspectiva. Carol, obrigado. O Roberto, pela condução até aqui, do curso. Que seja uma ótima aula, tá bem? Meu boa noite a todos. Eu não vou poder ficar o tempo todo para atender um outro compromisso. Uma pena, mas eu vou acompanhando na medida em que forem acontecendo as coisas nessa disciplina também, ok? Passo para o Roberto também fazer a sua acolhida aí da Carol, que é o coordenador em exercício no curso. E uma ótima noite para todo mundo. Obrigada, Flávio. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Agradecer também, né, a Carol pela disponibilidade, pela generosidade, né, de trabalhar, de trazer para a gente essa perspectiva diferente, né, que a arte, a forma como a arte vai trabalhar dentro da nossa vida, né, principalmente na educação, e que eu não consigo imaginar, né, uma educação sem a arte, sem a música. Embora que, para mim, eu não me considero um artista, eu me considero um músico, né? Eu acho que o artista, ele é algo mais, né? Ele tem outras coisas, né? E o músico é uma coisa um pouco mais sistemática, pelo menos para mim, né? Então, só falar algumas coisinhas antes de passar as palavras para a Carol. Nessa disciplina, nós invertemos, nós não tivemos uma live de abertura, porque a professora Carol, ela queria que vocês tomassem contato com os textos para que a gente conseguisse, né, discutir que a aula dela fosse a partir desse segundo texto. E também conjuntou também com a questão do professor Celso, a disponibilidade de datas dele. Ele só podia ter feito a live da abertura do TCC a semana passada. Tá bom? Então, só esses pequenos avisos. Amanhã, para quem não assistiu, vocês podem avisar o pessoal que amanhã a gente já coloca no canal. E queria passar
a bola, né? Falar um pouquinho de futebol também, né? Que também é uma arte, né, Carol? Para Carol e agradecer mais uma vez. Obrigada, Flávio. Obrigada, Roberto, pela introdução maravilhosa. Para mim, que estou no doutorado, né, já está dando aula num curso de especialização, é um desafio, assim, né? Então, eu fico muito feliz que tenha sido uma primeira tentativa de sucesso, né? Que os alunos gostaram, que os cursistas curtiram, que tenha feito sentido, né? Isso que é o mais importante, né? Tenha reverberado neles. E fico muito feliz de estar aqui de novo, mesmo, porque é uma disciplina, assim, que eu gosto muito, assim, né? Ela tem um conteúdo, né? O que eu trouxe para vocês lerem e tal, é o que eu vivo, né? Então, é como eu sei fazer, é como eu gosto de fazer, então vou dividir com vocês a minha experiência, né? Então, ela foi pensada para isso, assim, né? Para dividir com vocês um pouco do meu trabalho, né? Não para ensinar nada, por isso que eu não quis fazer aula de abertura nem nada, eu preferia assim que vocês dessem uma lida e a gente batesse um papo hoje, assim. Eu acho que para mim faz muito mais sentido, né, a gente conversar sobre o que eu me propus a trazer para vocês, né, compartilhar impressões, aprender junto, do que apresentar ou dar uma aula expositiva. Não é muito o meu perfil, não é como eu trabalho, né? Então, espero que a gente possa ir hoje aproveitar bem, né? Bom, então vou me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, né? O Flávio já falou um pouco, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional, né? Como que eu chego até aqui para falar com vocês, sobre o que eu vou falar com vocês, né? Porque senão também fica meio perdido. Eu sou formada em letras, aqui pela UFSCar também, e dei aula um tempo no ensino formal, né? No estado. Mas, durante a minha formação em letras toda, eu trabalhei como mediadora cultural. Então, eu ficava no educativo de exposições de artes visuais aqui do SESC de São Carlos. Eram contratos temporários, né? Mas ali eu tive uma formação em paralelo com a da universidade, né? Então, eu tive uma formação para trabalhar com educação cultural, né? Com educação não formal. Eu também não me considero artista, sabe? Mas eu estou sempre fazendo uma arte aqui, uma ali, um crochêzinho, uma colagem. Eu gosto de muita coisa, assim, faço mosaico, já dei curso de mosaico. Então, assim, eu trabalho com o ensino de algumas técnicas específicas, que nem o mosaico, bordado, mas não é só, né? Pensar arte aí, né, no meu trabalho como mediadora cultural, tinha um artista lá com uma exposição. Então, eu tinha que desenvolver um trabalho educativo com o público que visitava, geralmente escolas. Chegava o ônibus, né? Os alunos desciam e iam fazer uma visita à exposição. Então, eu estava vendo aquelas pessoas pela primeira vez, conhecendo, enfim, né? E tinha que desenvolver alguma atividade prática, né, para trabalhar o conteúdo da exposição. Então, a mediação e a prática de ateliê. Então, eu ia ali contextualizar as obras, enfim, e trabalhar com alguma oficina de arte, né? Então, as linguagens eram muito variadas, assim, dependia do artista, da técnica que ele usava, do que estava sendo trabalhado para a gente trabalhar. Então, eu sei fazer, sei lá, de serigrafia até aquarela, sei lá, assim, a gente ia aprendendo muita coisa, porque a formação que a gente recebia para trabalhar ali, né, era muito ampla, assim. Então, a minha prática mesmo, assim, de chão, de educação, é mais do ensino não formal, mas eu já trabalhei também com o ensino formal, tá? Hoje, a minha pesquisa de doutorado é para estudar justamente o tema da presença da arte em espaços educativos, seja na universidade, seja em instituições culturais como o SESC, seja na escola.
tá aí escola particular ou escola pública, né? Eu estou estudando isso, assim, né? Então, eu vou fazer a pesquisa de campo com educadores, né, que trabalham nesses 3 contextos. E a ideia é ver se eles dialogam entre si os contextos, né? Se as práticas educativas se encontram de alguma maneira, né? E principalmente para pensar, né? Assim, eu vou fazer também pesquisa em base de dados para ver nas universidades, institutos, né, e faculdades, enfim, principalmente na área de educação, que tem a linguagem da arte, que tem a arte ali como assunto, como ferramenta, né? Eu estou vinculada aqui na UFSCar Lab CriArte, que é o Laboratório de Estudos e Arte, de Estudos e Criação em Arte e Educação, né? Que é o Alan que coordena, que é o meu atual orientador, né? Ele deu uma disciplina na oferta passada, né? Não sei se nessa ele vai estar com vocês. Ele está também, Roberto? Tá? Ele vai trabalhar com a questão do cinema com vocês, ele trabalha com imagem, com cinema, é outra perspectiva, né? Mas a minha é investigar isso, assim, então a minha tese é sobre esse assunto, né? No mestrado, o que eu pesquisei, gente, vocês vão entender porque que eu estou falando tudo isso, eu já chego lá. No mestrado, eu pesquisei uma escola que, não sei se vocês já ouviram falar da Escola da Ponte, né, do José Pacheco, idealizada lá em Portugal. É um modelo democrático, enfim, né? É um modelo um pouco diferente, assim. Então, eu estudei uma escola lá de Heliópolis, em São Paulo, que tem um modelo diferente, reformulou todo o projeto pedagógico, né? O diretor era o Brás, na época, quebrou parede, tem foto. Quando você chega na escola, tem mural, assim, com foto, toda a história da escola. E hoje é um projeto especial, né? A escola mudou muito, assim, a história, né? A vida do bairro ali de Heliópolis, ela tem uma grande importância ali para a comunidade, sabe? É bem interessante. Então, eu fiz letras, fui trabalhar no Estado, fiquei doente, aí eu fui pesquisar, fui para a área de educação para fazer o mestrado, para pesquisar uma outra possibilidade de escola, que é municipal, né? Então, ela está dentro do sistema de ensino tradicional e tudo mais, e que ousou mudar o projeto pedagógico, né? Tem várias iniciativas assim, a gente tem um mapeamento que foi feito, se não me engano, não sei se foi no governo da Dilma, eu acho que sim, mas existe um mapa, eu estudei isso no mestrado, de iniciativas inovadoras em educação. Então, várias escolas públicas, particulares, né, que fazem isso, assim, que ousam mudar, né, a forma de fazer. Então, quando eu cheguei no doutorado, eu falei, tá, mas aí eu quero ver, né, um mecanismo para criar umas brechas. Então, por exemplo, se eu estou numa escola que não tem um projeto diferentão, que a gestão não inovou, o professor não correu junto e não desconstruiu tudo, quebrou parede e tudo mais, como é que a gente faz, né? Então, o que é que se faz, né? Porque o SESC também é uma instituição que tem regra, que tem não sei o que, não sei o que lá, sabe? Então, eu ali como educadora, né, no contexto não formal, com essa experiência de arte educadora, de mediadora cultural, eu tinha o meu limite. Eu também não podia, né? E mesmo na universidade, né, ali no laboratório que eu estou, né, desenvolvendo minha pesquisa e tal, existem limitações, porque é isso, gente, é um sistema, existe uma forma de funcionamento e tudo mais, né? Mas como que ali, né, na relação, a gente pode tentar mexer um pouco, assim, né, com a estrutura, assim, na medida do possível, né? Porque é muito bonito falar de revolução e de transformação, e isso é lento, não é assim, né? E também não dá para a gente pegar e jogar tudo fora, falar que não presta nada, e entendeu? Isso também não ajuda ninguém, a gente adoece.
acha que é só o professor que tem que fazer a revolução. A gente cai num lugar perigoso, sabe? De criticar o sistema e de não saber jogar com ele, né? Então, assim, o artigo que vocês lerão para essa segunda semana, né, que era a leitura para essa semana, é um artigo escrito a duas mãos, tem cores diferentes de texto. Então, assim, está numa revista que é a Cadernos da Pedagogia da UFSCar. Mas aí, meu orientador que pensou o dossiê onde está esse artigo, falou assim, então, né, a gente vai falar de arte, não sei o quê, será que não dá para colocar duas cores, nananã? Então, aos pouquinhos, assim, a gente vai, né, encontrando formas, tá? Então, assim, eu queria introduzir com isso, antes da gente falar especificamente sobre as leituras que eu trouxe para vocês fazerem, né? E qual que é a proposta dessa disciplina, enfim, né? Acho que eu vou começar pela proposta da disciplina, né? Já que eu não fiz uma apresentação, uma live de apresentação da disciplina. Como eu venho da área de letras, né? Eu gosto muito de trabalhar com a arte e pensando a literatura, né? Então, a literatura é uma arte que vai trabalhar com o texto, né? Com a língua escrita, enfim, né? E eu pesquisei literatura contemporânea quando estava na graduação, e tem várias formas de fazer literatura hoje que sai daquilo, Viuvinha, né? O Escaravelho do Diabo, aquelas coisas assim, né? Que os alunos pensam em literatura e falam socorro, né? Ai, que chato. Então, assim, também foi um veio que eu segui, né? O que a literatura contemporânea tem de diferente para desconstruir também esse estigma, né? Da literatura, e tem muita coisa bacana. Então, sempre segui esse rastro, assim, né? Da literatura contemporânea, de alguns autores que estão aí fazendo umas coisas diferentes, né? Nas publicações. Então, assim, para pensar a formação a partir dessa perspectiva, né, eu acho muito legal de pensar, né, uma subversão da linguagem ali, das formas do texto, para trabalhar, principalmente na escola, porque os alunos estão acostumados a ver aqueles livros didáticos, é aquela coisinha mesmo, sempre assim, né, algumas leituras que são obrigatórias, sei lá, para vestibular, ou os livros que estão sempre ali indicados, né, mesmo aqueles paratextos, enfim, acabam caindo numa mesmice, assim, né? Então, eu acho muito legal trazer isso, né, para trabalhar em sala de aula, assim, uma forma de dar uma mexida nessa questão da linguagem e do texto, sabe? Porque isso mostra uma ruptura, uma coisa assim que é possível você fazer, né? Então, no artigo que eu passei para vocês, né, por que esses dois textos, né? Primeiramente, então, para a gente trabalhar mais, né, antes do encontro de hoje, assim. Porque um é um artigo que está falando sobre uma oficina que nós vamos fazer, eu vou fazer com vocês, né? Vocês vão desenvolver, para ter essa experiência, para viver essa possibilidade de fazer, né? De criar, de se apropriar, né? Porque é isso, vocês vão viver primeiro, se fizer sentido para vocês, né? Vendo como eu conduzo, enfim, fazendo. Vocês podem replicar depois, né? E para pensar, né, é uma oficina que vai fazer um deslocamento, assim, com essa questão da linguagem e do texto, tá? Então, eu espero que vocês gostem, mas mais no final eu vou falar mais sobre ela, tá bom? Porque vai ser a atividade da semana que vem para vocês. E o primeiro texto, né, está falando sobre a leitura, né, sobre ler, assim, traz uma perspectiva aí do sistema de ensino que, né,
está pautado pela reprodução, né? Está pautado pelo modelo, pelo molde, a reprodução disso, de um sistema muito engessado, né? E como ele funciona. É um texto muito interessante, né? Porque é uma análise do Alberto Mangel, né? Que é ensaísta, é escritor, né? E trabalha com a questão da leitura muito especificamente. E vai fazer uma análise crítica do texto do Pinóquio, né? Da história do Pinóquio. Então, eu não sei se todo mundo leu, mas eu vi as interações lá no fórum, né? E o texto, assim, resumindo muito, né? Fala desse boneco, né? Que queria ser um menino de verdade, né? Mas acaba se tornando um fantoche. Vai para a escola, aprende a ler, né? A cartilha, o Gepeto faz um esforço, né, para pagar os estudos dele, mas paga até certo ponto e dali ele não passa, né? Porque a escola, né, a formação que o Pinóquio recebe não ajuda ele a pensar criticamente, a ser um menino de verdade, né? A se descobrir como sujeito, né? A olhar para si. Então, ele recebe só um conhecimento muito sistematizado, né? Então, ele é alfabetizado, né? Alfabetizado para ler um código escrito, né? E não para pensar sobre o que está escrito ali, o que aquilo quer dizer, como aquilo conversa com ele, tá? Então, o texto é sobre isso, né? Para problematizar essa questão, né? De um ensino que não traz o pensamento crítico para, né, o aluno, assim. Então, eu queria, assim, primeiro olhar para alguns comentários de vocês, tá? Eu anotei aqui. Inclusive, gente, vocês podem ir conversando comigo a partir do que eu for falando, tá? Por favor. A ideia é essa, tá? Então, assim, sobre esse texto especificamente, né, o Fórum da Semana 1, eu fiz uma pergunta que é a seguinte, eu vou reformular aqui para vocês. Eu perguntei o que estava em jogo ali, né? Nesse paradoxo da reprodução, né? Desse modelo e tal, é a forma como a formação do Pinóquio é desenvolvida, né? Baseada na reprodução e da experiência, né? Que é isso, a capacidade crítica, a capacidade de se sentir refletido no que lê, né? Então, aquilo conversa com você. Então, assim, ser tocado pelas coisas. Então, a ideia da experiência é isso, né? É fazer contato com as coisas. Então, por exemplo, a gente está vivendo numa sociedade da hiperinformação, né? A gente vê o jornal, as notícias mais escabrosas e já não afeta, sei lá, é nesse sentido, né? A experiência, quando você tem uma experiência, aquilo te afeta, né? Agora, a reprodução, ela fica num nível que não vai te afetar, né? Então, você fica ali, né? Tem que fazer assim, assado, porque é assim, assado. Não pensa a respeito se por que é assim, assado, etc. Tá? Então, foi essa a pergunta. Eu perguntei o que estava em jogo nesse paradoxo, né? Porque no texto se fala assim, não tem como fugir da reprodução. A gente chega num mundo que já está arquitetado. E, assim, não tem como fugir, né? Mas é possível ter experiência, né? Então, assim, existe esse paradoxo, né? Então, ele olha para o cenário educacional a partir dessa reflexão sobre a educação do Pinóquio, né? De uma reprodução que está ali em andamento, mas também de uma possibilidade de experiência, que ele chama de ato de ler, né? De ser leitor, que é diferente de dominar a leitura de um código escrito. Então, o ser leitor exige tempo, exige esforço, exige outras coisas,
né? Exige aprofundamento, né? Aí tem um moço que deve estar por aqui, um cursista, não sei se está, o Fabiano Donizete, que ele coloca esse paradoxo na chave da superficialidade e da profundidade, né? E assim, a ideia é eu ir comentando com vocês, e vocês comentando junto comigo, porque vocês estão lá no fórum, vocês que mexeram lá, né? Vocês estão vendo as postagens. Então, é para a gente conversar um pouco também, tá? Sobre o que vocês acharam, tanto dos textos quanto das postagens dos colegas. Quem postou, se quiser comentar, pode falar, tá? Aí, a Tamires de Oliveira, ela fala que nesse paradoxo, né, da reprodução e da experiência, ela vê o professor, né, o peso que a figura do professor tem, né, como responsável, né, por ensinar a pensar, ser essa figura que vai ensinar, então, como é que o aluno desenvolve uma reflexão, né, mas assim, limitadamente, né, porque você pode ir até certo ponto também, né? Então, muitas vezes o professor aparece como vilão, né? Porque também não é isso que ela coloca, também não, né? Não faz a anarquia, né? Enfim, vou falando aqui, gente. Se vocês quiserem falar, vocês falam, tá? Daí, assim, a Manuela Arrozio, ela fala do papel do educador, né? Daí ela traz um contraponto, assim, não no diálogo com esse outro comentário, ela traz em um outro momento. Mas o papel que o educador tem, que é isso, educação, né? É isso, né? De ampliar a visão de mundo, né? Então, a educação como sendo essa possibilidade e o papel fundamental do professor para fazer isso, tá? Eu vou colocando aqui, depois a gente vai discutir. A Regiane Pires, ela fala que nenhum mestre do Pinóquio ajudou ele a refletir sobre a própria condição, né? Quando ele tentava refletir, esses mestres se apresentavam de diversas formas, né? Eles pegavam e cortavam, né? Não, o mundo é cruel, volta aqui, tem que ter pão na mesa, foco aqui, né? Não deixava ele devagar. Então, eles não deixavam que ele expressasse suas próprias ideias, né? Então, assim, quando a Regiane diz isso, ela está dizendo do conceito de experiência. Ela não usa esse termo, mas ela está falando sobre isso. Então, a experiência é justamente isso, né? Você olhar para si, pensar na sua própria condição, né? Nas suas próprias ideias, olhando para o mundo. Então, assim, você consegue não ser inundado só, né? Mas tá em contato com aquilo, se reconhecendo como indivíduo, sabe? Né? Então, assim, isso me serve, isso não me serve. Né? Ao longo da vida, a gente vai tendo contato com as coisas, enfim, vai vendo o que faz sentido para a gente, mas a gente precisa conseguir se desenvolver subjetivamente. Né? E é claro que a subjetividade está atrelada com o modelo, está atrelada com o sistema, não tem como você se desvencilhar, né? Mas tem como você se distanciar, e é o senso crítico que vai fazer isso, né? Vai te dar essa capacidade de ter autonomia, de se distanciar daquele objeto, né? Do que te chega, do que te dizem, de como te dizem para fazer as coisas, né? Então, calma lá, vamos lá. Aí a Fábia Cordeiro, ela fala da atuação do professor a partir da sua própria experiência, ao invés de reproduzir uma metodologia ou uma filosofia. Então, assim, para refletir, o que eu perguntei, né, que estava em jogo,
né, nesse paradoxo da reprodução e da experiência, ela traz isso, assim, né, de uma atuação do professor. É claro que a gente experimenta formas, né? Só de eu estar aqui falando da arte, nananã, eu estou propondo uma forma, né? Não deixa de ser uma metodologia. Só que ela fala, né, a partir da própria experiência, acho que a gente precisa aprofundar. O que é isso, né? Quando eu chego aqui na aula com vocês e falo, gente, preciso falar de mim, preciso falar da minha trajetória, senão isso aqui não vai fazer sentido. E fiquei falando, o que é que eu fiz, né? Eu cheguei e falei da minha experiência. É só a partir dela que eu vou conseguir falar para vocês por que é que eu estou propondo essa disciplina, do jeito que eu estou propondo, a atividade que eu estou pedindo para vocês fazerem, por quê, né? Então, assim, entende? Eu estou usando o Google Meet, eu estou aqui às 7 horas da noite, estou gravando reunião para a gente postar depois. Então, assim, eu estou dentro do sistema, né? Eu estou dentro do molde aqui, eu preciso estar, né? Mas eu estou partindo da minha experiência, a forma como eu estou falando com vocês, né? Partindo dos comentários de vocês, ao invés de ficar lendo o texto, tá? Então, assim, entende que é sutil, né? É um jeito que, assim, como eu tenho essa experiência, né, de vir da educação não formal e de travar um encontro, eu precisava me encontrar com aquelas pessoas, né, para que aquilo fizesse sentido para elas, assim. Eu não vejo como fazer de outra forma. Se eu não ir de encontro com o que vocês colocaram a respeito do texto e trazer isso para a gente conversar, eu não consigo fazer, né? Então, assim, eu acho que eu gostei muito desse comentário, né, do fórum da Fábia, nem sei se ela está aí. Aí, o Mauro Gomes, pode falar. Abriu o microfone e fala. Não, foi eu que abri. Não, falando que quase, acho que só a Tamires que não está presente, viu? Os outros, todos que você está falando, estão tudo aqui de olho ligado. Que bom. Ok. Daí, o Mauro Gomes, ele traz lá um comentário, né, sobre, assim, uma contraposição entre ensinar a ler o que manda a cartilha, né, ou ensinar a ler slogan, propaganda, né, de uma maneira reflexiva. Então, assim, que escolha o professor vai fazer, vamos supor, né? E aí eu lembrei do Ato de Ler, de Paulo Freire, né? Que ele fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Que ela vem antes. E aí eu separei um trechinho para ler desse livro para vocês, tá bom? Aí eu vou ler, porque acho que cabe aqui a gente ler. É o livro dele que chama A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam. Ele diz assim, ó. Isto porque a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Ademais, a aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação, e educação é um ato fundamentalmente político. Eu quis ler esse trecho porque, para mim, conversa muito com o texto do Pinóquio, né? O texto do Mangel, assim. Porque é isso, assim, né? Então, existe ali o que o livro didático traz, etc., né? O que você tem que cumprir. Mas existem também outras coisas que você pode trazer, né? Então, assim, são escolhas, né?
minimamente o professor tem uma escolha, senão, assim, a gente não aguentaria trabalhar, se a gente não tivesse uma escolha mínima ali, todo dia, diante, né, dos alunos, assim, de como a gente fazer, assim, se a gente não tivesse como protagonizar minimamente, a gente não ia aguentar, né? Então, eu acho que o comentário do Mauro, né? Porque assim, a gente tem que olhar quando faz comentário, né? É muito fácil falar, não vai seguir a cartilha, vamos ler slogan, pensar criticamente nos slogans. Mas, gente, não é assim, né? Falar, chegar numa sala de aula, travar contato mesmo com os alunos, desenvolver uma relação de confiança, a ponto de desenvolver um trabalho diferenciado, é uma construção, né? Então, assim, não é fácil, é construção, é tentativa e erro, tá? E não tem fórmula, não, não tem jeito. Tem um poeta sufista, o Rumi, ele fala, como é que é? Quer ver? Peraí, gente. Eu tinha aberto um texto aqui onde eu coloquei. Ah, tá. É assim, ó. Além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu lhe encontrarei lá. Porque é isso, assim, se a gente ficar pensando se vai dar certo, se não vai, a gente também não consegue, sabe, sair do script. A gente tem que arriscar, né? E às vezes a gente, na maioria das vezes a gente se decepciona, né? Mas é isso, né? A gente tem que ir insistindo, assim. E a Camila Morgado, ela faz um comentário assim. Ela fala da imitação do modelo, né? Para crianças em fase de alfabetização, né? Do ensino fundamental, que elas estão se desenvolvendo. Então, necessariamente, a imitação está posta, né? Elas estão aprendendo a partir de um exemplo, né? Não tem como. Aí que vem a questão, né? Agora, depois de todos esses comentários que eu fiz, né? Quero ouvir vocês também. Como é que a gente, como educador, está se apresentando, né? Como modelo, como exemplo? A gente está mais reproduzindo ou mais experienciando, sabe? Porque como é que a gente pensa, né? Existe todo um sistema, tudo mais, né? De modo de funcionamento do sistema educacional e tal. Mas a hora que a gente está ali, tete a tete, né? Na sala de aula, o que é que a gente transparece, assim, né? Não estou dizendo do conteúdo que a gente vai ensinar, não é isso, né? Mas a gente está nesse lugar de estar experienciando coisas, tentando coisas, ou a gente está só reproduzindo? Tem dia que a gente quer pegar o livro didático e falar, acaba a aula, pelo amor de Deus, né? Porque todo mundo tem seus momentos. Mas, assim, dá para, em outros momentos, uma vez por mês, sei lá, fazer uma oficina, sabe? Trazer alguma proposta que vai gerar um caos, né, que vai mobilizar uma ruptura mínima que seja, né, com o pão nosso de cada dia ali que a gente faz e que precisa fazer, porque tem que, né, preencher caderneta, tem que não sei o quê, tem cobrança de coordenador, tem que fazer, né? Mas, assim, o como fazer, né? E isso, gente, não é para pensar para ser mais difícil, né? Para ser mais trabalho, para ser mais cansativo. É para ser gostoso para a gente também, sabe? Hoje eu vou passar um filme, nós vamos sentar em roda e vamos conversar. Você também vai relaxar, sabe? Junto com os alunos, assim, né? Então, por isso que vocês vão fazer oficina, tá? Para sentir o gosto de pegar e fazer.
entendeu? Vocês vão criar. Não é falar para o aluno criar, entendeu? É fácil você falar assim, ó, cria aí, tá aqui os materiais, sabe? Geralmente a reação é assim, ai, sabe? Lá vem uma proposta diferente, vou ter que ir aqui fingir que eu estou gostando, né? Os alunos têm uma resistência, não é? Quando você chega com alguma coisa diferente, eles estão tão condicionados que eles não querem. Então, é por isso que a gente precisa experimentar coisas, entende? Nós temos que fazer oficina de artes, nós temos que assistir filme, temos que ler coisa que vai além do material da escola. A gente tem que se beber em outras fontes para se motivar a levar isso, assim, porque é isso que essa pergunta, né, essa colocação da Camila sobre a imitação está me trazendo essa fala. Como é que a gente se mostra? Como é que a gente se porta, né? Também. Então, assim, a gente tem que cavar esse entusiasmo, sabe? E não vai ser, às vezes, ali no HTPC que isso vai acontecer, entendeu? Indo num cinema, viajando, eu sei lá, fazendo uma caminhada, de outras maneiras que isso vem para a gente, sabe? Um alimento que faz a gente ter vontade de fazer alguma coisa de diferente, assim, né? E de encontrar o outro, porque senão a gente se fecha também, porque é tão complicado, né? É meio árido mesmo, assim, o ambiente da escola, às vezes, sabe? Não ventila, né? Então, a gente precisa abrir uma janela para fora daquilo e respirar de outra maneira, né? Então, gente, a disciplina é para trazer um pouco disso, tá? O que está em jogo, afinal? Né? Não vou dar resposta para a pergunta, porque era mais para a gente pensar do que eu chegar aqui e responder para vocês, né? Mas acho que de tudo que eu falei aqui, assim, o que eu queria ressaltar para vocês é que a gente tem que ter coragem, sabe? Tem que olhar para si também, parar de criticar só o sistema, que não tem coisa, não sei o quê, olhar para si, né? Quem sou eu, educador? Como é que eu estou vivendo, né, minha profissão? Como é que eu estou me alimentando para desenvolver meu trabalho, né? Quem sou eu? Qual é a minha experiência? O que eu já compartilhei de experiência com os meus alunos, né? Para que eles compartilhem comigo também e a gente crie junto ali alguma coisa, sabe? Porque se o aluno sente que a gente não está mesmo olhando para ele, né, ele não vai aceitar proposta nenhuma, né? É muito isso, assim. Esse tipo de proposta, eu digo, né, que vai trabalhar com sensibilidade, com expressão, né? Se a gente quer realmente que ele se expresse, que ele se sensibilize, né? Se a gente quer movimentar alguma coisa na gente mesmo e neles, é isso, a gente tem que se jogar também, tem que se pôr para jogo, né? Porque senão não vai, né? Fica artificial, né? E a coisa não acontece. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, aí já entrando no segundo texto, né? Nesse fórum dessa semana, não sei, assim, vocês interagiram menos, mas aí eu vou contar um pouco desse texto, né? Desse segundo, que é um artigo que eu escrevi com uma amiga desse grupo de estudos, né? O Lab Criarte, que eu falei para vocês que eu faço parte aqui na UFSCar. Ela também é pesquisadora lá, a gente já trabalhou juntas, dando oficina né, em editais, oficinas voluntárias, fazendo alguns trabalhos juntas. E ela escreveu comigo, assim, ali a gente cita um autor francês que se chama Jacques Rancière. Não sei se vocês já ouviram falar do Rancière. Ele tem um livro que chama O Mestre Ignorante, 5 lições, não lembro o final.
mas posso olhar aqui para falar para vocês, que ele está aberto aqui, o artigo. Agora eu quero falar, gente. 5 lições sobre emancipação intelectual. Tá? É isso. Eu chamo só de mestre ignorante, mas tem aí o subtítulo também. Nesse texto, ele está falando sobre a igualdade de inteligências entre o educador, né? Entre o mestre e o ignorante, né? Que seria o aluno, entre quem supostamente tem um pouco mais de conhecimento, né? Sobre algum assunto, e quem não tem, quem vai aprender, né? E aí ele traz um exemplo de um educador francês que ele conhece, etc., né? Tem todo ali o assunto do livro. Mas ele está falando, assim, sobre o embrutecimento que tem, né? Se você não tem uma igualdade de inteligências. Então, assim, o mestre, ele tem que se colocar como ignorante também, né? E não como alguém que sabe mais, que tem alguma coisa para ensinar, né? Então, ele traz esse exemplo desse educador, o Jacotot, né? Que questionou, a partir do momento que ele chegou e tentou ensinar, né? Um francês para os alunos já sabiam. Aí ele traz o exemplo lá mais explicadinho, que eu não vou lembrar certinho, né? Mas aí ele começou a falar e os alunos já sabiam, e ele ficou sem função, né? Porque os alunos já sabiam, assim, o que ele ia ensinar, né? E ele precisou ser educador ali, né? Então, a emancipação intelectual que ele fala é isso, é igualar as inteligências, é a gente sair do lugar que o ensino expositivo, que é uma tortura, gente. Eu não consigo. Se eu não chegar aqui e conversar com vocês assim, achar que eu vou explicar, contar alguma coisa, eu fico com medo, eu fico nervosa, dá dor de barriga, né? Porque é isso, assim, a gente se sente pressionada, né? A ensinar alguma coisa, assim. Então, quando a gente se coloca mais para compartilhar e para ouvir também, sabe? Com um pouco de humildade, assim, sabe? É diferente, né? Eu queria ler um trechinho para vocês do artigo. São os 2 primeiros parágrafos, tá? Para a gente entrar mais no assunto da arte em si, né? Como é que a arte pode servir aí, pode ajudar, né? A subverter algumas coisas. Mas antes de ler, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem comentar alguma coisa, quem eu citei aí. Eu fiquei fazendo citação de vocês, né? Vocês podem falar aí também, vocês estão aí, né, gente? Daí eu vou para o outro texto. Professora, boa noite. Me Boa chamo noite. Anne, tudo bem? Tudo bem? Eu me senti muito feliz quando posso te chamar de você. Claro, e de Carol. Carolina, só minha mãe com o chinelo na mão, gente, por favor. Tá. Desculpa, eu sou de outra geração. Então, eu fiquei muito feliz quando você mencionou o SESC. Eu tenho muita afeição pelo uma criança de 4º ano e pelos seminários, né? Trazia Edgar Morin, enfim, para o Brasil e tal. Mas aí depois eu descobri um novo mundo com a vinda da minha filha. E aí, toda essa parte cultural que você se refere, né, o espaço da biblioteca como um espaço de contação de histórias, as peças, os filmes voltados para criança, enfim, todo aquele espaço também meio à natureza, exibição de filme embaixo de árvores,
é tudo muito interessante, né? E não tem como não levar aquilo, de certo modo, para a sala de aula. Eu tento um pouco, embora não seja assim, professora de criança, né? A minha experiência de professora é com gente grande, mas eu tento levar um pouco dessa experiência. E, em especial, uma coisa que eu fui desenvolvendo com o SESC, nessa fruição aí, nessa experiência com ela e também comigo, foi contar histórias fazendo vozes, que é uma coisa que ela gosta muito. E mesmo com os meus alunos grandes, eu percebo que funciona, é bem interessante, assim, cria um ambiente diferente na sala de aula com exemplos e tudo mais. Eu gostei muito do primeiro texto, tá? Ainda não tive oportunidade de ler o segundo, mas acredito na força das histórias, dos contos de fadas, dessas histórias infantis, elas têm um potencial muito grande de ensino. E a história do Pinóquio é muito perturbadora, né? Assim, eu como criança e como jovem, eu tive uma relação meio esquisita com essa história, mas vendo a análise que foi proposta ali naquele texto, né, como uma leitura de mundo, a questão dos vários repertórios ali acontecendo, eu achei fascinante, assim, essa visão mesmo de a posição daquele aluno vivendo aquele conflito, né, como foi um dos outros textos que a gente estudou na disciplina do professor Flávio, a questão do conflito entre tentar se adaptar à reprodução, mas não conseguir, porque a experiência de mundo dele mostrava um outro cenário, uma outra coisa. Sim, é um texto pesado mesmo do Pinóquio, porque é isso, né? Ele sofre, né? Ele se rebela, então ele é rebelde, né? Porque ele não consegue se sujeitar e ao mesmo tempo ele não é ouvido. É complicado mesmo, né? E é isso, no fim, ele tem que se conformar, né? Então, assim, é de lascar, né, gente? Pode falar, Fabiano. Boa noite, professora Carol. Eu também fiquei muito lisonjeado de ter o meu comentário citado. Eu também sou professor de língua portuguesa, atualmente formada em letras, né? Atualmente eu trabalho no núcleo pedagógico aqui da minha cidade, né? E essa questão que eu coloquei mesmo entre a superficialidade e a profundidade é algo que eu sempre ficava refletindo enquanto professor no chão da sala de aula e agora também aqui na gestão, né, na coordenação pedagógica, vendo, né, até que ponto eu não trato os meus alunos e agora os professores ou coordenadores que eu tenho contato como sendo esse Pinóquio, né, na superficialidade da aceitação, né, daquilo que se propõe enquanto sistema, porque a gente, como você bem disse, não pode fugir disso, né? Mas também do quanto se propõe da criatividade deles, né? Eu inseri o texto da criatividade, né? Que que esse texto, né? Eu falei assim, demorei 38 anos para ter contato com esse texto aqui, porque para mim ele é fabuloso, né? Assim, li acho que umas 2 vezes o texto da semana passada, né? Então, o que eu penso que nós, enquanto professores, educadores, alocados num sistema, eu acho que vai muito da nossa posição enquanto reprodutor, somente no sentido de, o que é a lei do menor esforço. Eu faço isso porque tende a ser de menor esforço, e isso acontece com todos, né? É normal, mas também de instigar os processos de inovação, né? Eu sempre fui conhecido como professor que a sala de aula nunca era silenciosa, né? Minha sala de aula era sempre né? Então a gente fazia leitura e aí dramatizada e certo momento eu dava um tique, sentava, rolava no chão para chamar atenção dado a
circunstância do enredo, né? Mas isso é cansativo, né? Não dá para ser sempre o arroz com feijão, dado o número de salas, o número de conteúdos, né? Mas eu ainda aposto que, mesmo que seja esporádico, vai muito do papel do professor de assumir isso, né? Eu quero proporcionar para os meus alunos uma experiência. Eu sempre dizia para eles, né? Quando vocês estiverem lá no nono ano, no dia da formatura de vocês, eu não vou querer saber se você sabe o que é passivo, objeto direto, essas coisas todas da língua portuguesa. Eu quero saber o quanto fez de diferença a minha aula e a minha pessoa no seu processo de formação, né? E eu tenho tido experiências de encontrar ex-alunos, já dei aula para filhos de ex-alunos também, que falam, né, o quanto a experiência marca, não pelo professor Fabiano, mas por aquilo que se viveu nesse ambiente de sala de aula, que talvez não se esperava viver ali, né? Então, foi isso que eu quis dizer lá. Muito obrigada pelo comentário. Só para comentar um pouquinho o que você falou, né? Eu comentei também sobre a conexão, né? Porque se não adianta a gente ficar também água mole em pedra dura, né? A gente também não consegue desenvolver um trabalho bacana que realmente, né? Se a gente não faz isso, né? Se desnuda e vai de encontro mesmo com os alunos. E mesmo assim, alguns, né, não vão comprar, não vão querer se sensibilizar, não vão querer se deixar, né, ser afetados, e tudo bem, né? Mas, assim, para além disso, né, a gente tem aí que viver a nossa verdade, viver o que a gente, né, acredita ali, trabalhar com verdade, assim, né? Porque senão, para quê, né? Então é isso, assim, não dá para ser sempre, e é construção, é ali, paulatinamente, passo a passo, né? Encontra, será que vocês estão prontos para viver? Acho que ainda não dá, sabe? Porque senão também vira bagunça e não, né? Então é aos pouquinhos, né, que a gente vai aí se encontrando, né, com esses sujeitos, enfim, vai desenvolvendo um trabalho significativo, né? Pode falar, Adriana. Seu microfone está mutado. Desculpa, Ai, boa agora noite. falei. Eu Boa sempre noite. acho que ele está aberto e ele sempre está mutado. Eu vou ser muito sincera, eu estou em atraso com os fóruns da última semana, eu ainda não consegui escrever sobre esse fórum, mas durante a tua fala toda e durante a fala dos outros alunos, me veio algumas coisas na cabeça que eu achei importante dividir. Eu estive na sala de aula durante bastante tempo, mas depois que eu me exonerei, eu fui trabalhar numa segunda profissão como atriz de uma companhia de teatro infantil. Uma das peças, inclusive, era Pinóquio, né? Então, Pinóquio foi uma coisa que a gente trabalhou assim, de todas as possibilidades de achados de cada personagem, e de fato era uma peça muito difícil de ser explorada por conta das condições do próprio personagem em si. E o texto me chamou muita atenção para coisas que, mesmo trabalhando muito com essa peça, a gente nunca conseguiu levantar essas hipóteses, né? E durante muito tempo, eu passeei por várias cidades do Brasil, dando oficinas para professores, para tentar estimular os professores a trabalhar com teatro e com outras formas de arte dentro das suas escolas. Então, a gente sempre ia para as HTPCs, né? Que em cada cidade tem um nome diferente, e a gente sempre encontrava o mesmo tipo de resistência. Então, a equipe era formada por um diretor artístico, uma fonoaudióloga da USP
e eu. Então, éramos nós três. Então, era uma atriz, um diretor artístico e a fonoaudióloga. E a ideia era, a fono dava uma espécie de oficina sobre voz, sobre o equipamento vocal do professor como ferramenta, né, a importância de cuidar da voz. O diretor artístico dava uma breve exposição de oficina de como é possível trabalhar o teatro sem ter um palco. E eu entrava na formação artística de, olha, como vamos trabalhar personagem, história dentro do contexto de sala de aula? Como é que eu posso fazer uma peça, transformar uma peça de teatro em aula de matemática, de português, de ciências, de história, enfim, né? Era essa a brincadeira. E a gente chegava nas HTPCs, normalmente, depois do horário de aula, os professores cansados, loucos para ir embora, loucos para vender tudo que eles vendem, né? Porque toda HTPC tem alguém vendendo alguma coisa, né? Sempre tem alguém fazendo uma venda. E a gente demorava, em média, 20 minutos para fazer os professores se sentirem à vontade para começar a oficina. E aí, quando a gente fala sobre esse olhar, né, sobre esse olhar para si, quando a gente fala sobre esse papel do educador, eu me pego pensando muito sobre isso. Muitas vezes, a gente, enquanto professor também, está tão pouco instrumentalizado sobre a arte, a gente está tão pouco focado nisso, que a gente acabou colocando dentro da gente um pouquinho do que a gente passou a vida inteira escutando, de que isso não era importante ou de que isso era menos importante do que as outras disciplinas. E aí, às vezes, a gente acha que é difícil a beça fazer uma coisa na sala de aula, mudar uma forma de texto, mudar uma forma de atividade, criar uma outra coisa diferente. Às vezes a gente faz isso não por só se colocar na rotina, né? Mas por desconhecer o quanto isso pode nos propiciar resultados muito mais interessantes e de uma maneira muito mais significativa para o aluno. Né? Eu entrei no teatro muito cedo e eu sempre disse a mesma coisa, sempre dizia para todo mundo, eu falava, gente, o que me formou não foi escola, o que me formou foi o palco. Porque no palco eu tinha a oportunidade de conhecer mundos que a escola não conseguia fazer. E aí, às vezes, quando eu falo isso, parece um pouco chocante, mas a ideia não é desmerecer o papel da escola ou o papel não é isso. O que eu quero dizer é a importância da gente oportunizar outras formas de leitura de mundo ao aluno. Porque eu tenho certeza que o português, a matemática e todas as outras coisas serão feitas, a gente querendo ou não, em algum momento da vida. Mas quando a gente permite essa proximidade com algo além, eu acho que a significação é eterna, é um negócio que... Não sei, era isso. Isso que você falou, eu acho que aquilo que eu comentei também sobre o professor viver isso, né? Ter essa experiência, porque assim, gente, vamos ser sinceros, a gente foi formado por esse sistema, a gente está lá no sistema que é igualzinho, formando outras pessoas e tendo que, agora, no lugar de professor, responder a esse sistema profissionalmente, assim, né? A gente depende de responder a ele para ter o salário, né, para conseguir conviver. Então, assim, é muito estagnante, é muito difícil mesmo romper com as barreiras, sabe? Não é fácil. Até pelo nosso processo formativo, que vai para a universidade,
né? Por que que eu quero fazer a pesquisa em base de dados em quais faculdades de educação, onde é que tem arte sendo trabalhada em formação de professor, né? Em curso, sei lá, na minha licenciatura em letras, eu vi a literatura, agora que não me escutem as pessoas que me informaram, né? A literatura, gente, desculpa essa cachorra insana, mas não tenho o que fazer. A literatura ali, se eu fosse querer trabalhar com ela como arte, eu tinha que estar num lugar de crítica literária super especializada, sabe assim? Em poucos momentos, eu tive uma disciplina de ensino de literatura que a professora falou: vocês vão fazer um plano disso, eu quero ver como é que vocês vão ensinar, sabe? Uma disciplina para trabalhar isso, assim, né? Então, a gente não tem mesmo, sabe? Base. E não adianta, sei lá, eu querer, Carol, por isso que eu falo da nossa experiência, que a gente tem que beber em fontes, o máximo que a gente puder, assim. Mas se você não se conecta com isso também, e se não se você não tem vontade, aí cada um vai encontrar seu caminho, entendeu? Não adianta eu ir falar, sei lá, sobre por exemplo, eu tenho um desejo de trazer a coisa do teatro, mas assim, se eu nunca vivi nada, se eu nunca fui num exercício, sabe? Quando eu era jovem, tinha aqueles exercícios que fica todo mundo esperando embaixo, e aí você se joga de cima de algum lugar e todo mundo pega. Sei lá, se você nunca teve vivência nenhuma, se você também não se mistura com isso, não se deixa, né, sensibilizar pela arte, enfim, né, ou por qualquer outra coisa que seja, que não seja arte, sei lá, que seja o esporte, você vai trazer alguma perspectiva nesse sentido, sabe? Não sei, são tantas possibilidades, né, da gente trocar, assim, né, conhecimento, compartilhar coisas, né, para que o processo educativo seja bacana, né? E não fique só no conteúdo, enfim. Mas linkar esses conteúdos com a sua experiência, né? Como é que você. Então é isso, assim, se você não está inteira ali e trazendo isso, né? Para trazer o aluno com a experiência dele para se conectar com aquilo, fica muito difícil, assim. Então, é muito engessado, é muito difícil e a gente precisa mesmo respirar, sabe? Porque a atmosfera né, do ambiente da escola pode ser mesmo pesada, assim, sabe? Né? Então, existe crítica do colega de trabalho, da gestão, dos próprios alunos, é muito complicado, né? Então, assim, é, é desafiador, sabe? Então, assim, a gente tem que realmente, assim, buscar coisas, buscar formas, se a gente tem esse desejo, sabe? Se a gente tem vontade de... Eu acho que se vocês estão fazendo um curso de relação com saber, uma especialização, né? Buscando conhecimento, né? Porque vocês têm essa vontade. Então, assim, fico feliz de trazer uma disciplina que também está trazendo caminhos aí para repensar isso, sabe? Uma possibilidade de atuação efetiva, né? Com alguma oficina, com alguma coisa que vocês podem experimentar, sabe? Né? E não só numa disciplina como a que eu estou propondo. A do Flávio, acho que todas que vocês verem vão trazer aí alguma, né, proposta de olhar com distanciamento, aquilo que eu falei, né, para a prática de vocês, para o contexto que vocês trabalham, né, para vocês mesmos, é isso, né. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Bom,
Vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Eu vou prosseguir aqui, aí se alguém quiser falar alguma coisa, só pode interromper, pode levantar a mão, escrever no chat, o que vocês quiserem fazer. O segundo texto, gente, ele está falando sobre uma oficina específica que eu trabalho, sabe? Já faz algum tempo. Essa oficina já sofreu, sofreu não, falar que ela sofreu é complicado, escolher a palavra errada. Ela já teve algumas reformulações. Ixi, eu invento até com ela, entendeu? Eu mantenho uma coisa, ela se transforma em outra coisa, ela vai sempre mudando, assim, sabe? Nesse artigo eu falo um pouco sobre ela, né? Essa minha amiga viveu a experiência de fazer, então ela vem com um olhar, claro, de pesquisadora também, né? Que escreve ali junto comigo, mas de quem experienciou fazer a oficina. Né? E eu como proponente da oficina, como é que eu chego nessa proposta, etc. Né? É uma oficina de apropriação de texto, tá? Então, assim, vocês vão fazer ela, e ela está um pouco justificada nesse artigo, né? De onde vem a minha ideia para fazer ela, quem que embasa ali, né, da área de literatura, né, o que eu estou propondo, né, quais são as fontes de inspiração para que eu fizesse, né, desenvolvesse. E essa oficina, na verdade, ela não foi desenvolvida nem por mim, tá? Quando ela foi pensada, eu fazia parte de um coletivo com mais 4 arte-educadoras, né? Como os trabalhos do SESC eram temporários, gente, a gente precisou fundar um coletivo, inscrever oficina edital, inscrever oficina em instituições culturais, sei lá, já demos no SESI, em SESC de outros lugares, a gente precisava movimentar, né? Então, a gente pensou essa oficina nesse âmbito, e eu, depois que o coletivo se desfez, eu segui com ela, desenvolvendo, porque eu gostei demais de trabalhar com essa oficina, e o coletivo se desfez, cada uma seguiu o seu rumo, e eu segui com ela. Então, hoje dou aula e trago ela, sabe? Às vezes desenvolvo ela, já dei ela voluntariamente na biblioteca aqui da UFSCar, na Semana do Livro, lá na Feira do Livro, e por aí eu vou, assim, gosto muito de trabalhar com ela, tá? Essa oficina vai trabalhar com apropriação de texto. Então, por exemplo, tem um texto X, você tem lá uma página de livro velho, você vai pegar e vai trabalhar com a blackout poetry, que é uma técnica de poesia de blackout, de apagar texto, né? Então, você vai passar a caneta preta naquilo que você acha que não faz sentido do texto, e vai manter algumas coisas desenvolvendo um outro texto. Então, assim, a partir do apagamento, né, de excluir partes do texto, grifar de preto, né, do blackout, né, você vai deixar sobressair um outro texto. E isso é escolha sua. Então, assim, vai se tornar um texto autoral, né, mas você está se apropriando da escrita de alguém, tá? Isso foi desenvolvido por um autor norte-americano que teve uma crise de criatividade, né? Então, assim, é uma técnica contemporânea que ele desenvolveu. O nome dele é Austin Kleon. Ele tem site, ele pede para as pessoas fazerem e mandar para ele. Ele publicou um livro inteiro, né? Acho que é Newspaper Blackout, alguma coisa assim, o nome do livro. No artigo fala, lá tem tudo isso bonitinho, tá? Ele escreveu um livro, assim, ficou super famoso, é best-seller, né? Então, assim, não fui eu que inventei, né? É uma técnica que ele criou e que eu me apropriei, né? Nós no coletivo, aí eu me apropriei da proposta do coletivo e estou mexendo até hoje, tá? Então, assim, para tirar desse lugar sacro, né, do texto, da autoria,
o autor. Não, gente, é claro que a questão dos direitos autorais é uma outra coisa, né? Mas é dizer assim, ó, o mundo está engessadão, ele está feito aqui assim, ó, tá tudo desse jeito aqui. Esse texto foi pensado assim, diagramado assim, impresso assim, tal. Tem que ser assim, tá? Livro é aquela coisa, né? Nossa, não pode grifar, não pode riscar, não pode dobrar, né? Tem essa relação com o livro, né? Que a literatura contemporânea está tentando muito desconstruir, né? Tem aquilo, queime este diário, sei lá, né? Tem tantos livros hoje em dia aí, né? Destrua esse diário, não é queime, né? Destrua. Que está propondo que você se relacione com o livro com um pouco de empoderamento, assim, né? Que você se aproprie desse objeto, né? Então, o método de apropriação na arte, ele é muito antigo, né? Então, no artigo eu vou trazer referências como o Marcel Duchamp, que é um autor, um artista dadaísta, né? Que ele se apropria, tem uma coisa famosa, né? Um caso famoso dele, que ele pega uma privada e leva para o museu, né? Fica ali aquele mictório, né? E aí fica aquela questão, isso é obra de arte, não é? Mas é um mictório, mas está no museu, né? E fica essa contradição, né, de tirar a arte desse lugar inalcançável, né? Então, assim, quando você vai se apropriar e se colocar no lugar de autor, né, e profanar o texto, né, você vai pegar ele e vai fazer o que você quiser, né? É interessante, né, para estudante especificamente, para todo mundo porque todo mundo tem que sair desse lugar de não pode isso, não pode aquilo, das limitações que todo mundo sofre, né? Ousar mexer, né? Então, o grafite é isso, né? Muito da arte contemporânea é isso, né? Que mais? Então, assim, é essa discussão que eu trago para falar dessa oficina. Só que a gente não vai fazer só texto, né? A gente também vai trabalhar com colagem, que é apropriação de imagem. Então, tem a parte de apropriação do texto, que a gente vai mexer com o blackout, vai trabalhar com o blackout como técnica de apropriação, e tem a colagem, que a gente vai usar como apropriação, né, da imagem. Você vai recortar ela do contexto original, né, e vai trazer para compor junto com o texto. Ela vai ser texto também, né? Então, que imagem que não tem nada a ver com aquilo, né, vai vir, de repente, ser junto com aquilo, né? Então, é um pouco isso também, né? Deslocar o sentido da imagem, né? Trazer ela para uma nova conversa ali, né? Para servir a um outro propósito, né? Então é isso, gente. Basicamente, esse artigo está falando sobre o conceito de apropriação na arte, né? E como isso pode estar atrelado à emancipação, né? A questão da autonomia, da emancipação, né? De você pegar e fazer alguma coisa a partir do que já está lá, já existe, né? Você não vai pintar uma imagem do nada que vai brotar da sua mente, né? Ou escrever um texto que vai vir, sei lá de onde, das musas, de que inspiração, de que torre de marfim vai vir, né? É isso, é empoderar. Tipo, eu posso fazer arte, eu posso criar, né? Eu posso mexer, eu posso recortar, eu posso apagar, né? Eu posso me apropriar do que está pronto, do que está feito e criar algo novo nisso aí, sabe? Então, isso é importante para vocês, como professores, viverem, tá? Para eles, como alunos, se um dia vocês vierem a desenvolver com alunos de vocês, né? Mas, assim, por enquanto, é importante para mim que vocês façam e para vocês que vão fazer, espero que seja também.
tá? Eu queria ler um trecho, os 2 primeiros parágrafos, tá, desse artigo. O nome do artigo é assim: Eu também sou artista. Arte, educação e emancipação, tá? Daí tem o resumo lá, vocês vão ver, né? Tá lá para vocês, enfim, aí vocês leem depois com calma, tá bom? Aí a gente começa assim: Quanto à humanidade nos resta, né? É o título dessa primeira parte. Somos cercados, desde que nascemos, por diversos paradigmas. Por mais que a multiplicidade componha a realidade, estamos sempre enleados em uma repetição de padrões. Pular a cerca é ousado e requer, antes de tudo, que nos percebamos cercados. E não é olhando para fora que vemos a cerca. O fora é a própria cerca. Vamos pular para onde? Processos internos precisam ser mobilizados, ou seja, não se trata de pular, mas de ser capaz de contornar por algum caminho. A construção da autonomia é um caminho que exige que nos tornemos indivíduos conscientes das programações que sofremos, que temos incutidas no corpo e na mente. A arte é outro caminho, porque ela quebra com essa lógica que nos cerceia. Por meio da arte, a realidade se torna outra coisa, algo que é ela e está além dela. Mas de que isso vale, a arte, se a realidade é implacável? O que a arte tem a ver conosco? A arte é uma demonstração da capacidade humana de interferir na realidade, de operar, desfazer, transformar qualquer coisa. Estamos nós e a arte na realidade. A arte é criada por nós, nasce a partir de nossa ação no mundo, e sendo assim, arriscamos dizer que a arte e a emancipação andam de mãos dadas. Então, esses são os 2 parágrafos do texto, tá? A Tamires de Oliveira, ela colocou uma pergunta lá sobre essa, né, no fórum dessa semana. Ela colocou 2, na verdade. Ela perguntou: será que somos capazes de fazer educação assim? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: será que no sistema educacional atual conseguiríamos experimentar tal experiência? Então, assim, ela deixa isso como provocação, assim, né? Ela lê o artigo, dá uma contextualizada ali no começo e traz essas questões, né? Porque ela disse, tá, legal, proposta, oficina, muito bonito, mas e aí, né? Será que a gente é capaz de fazer uma educação assim, que comporte, né, esse tipo de atividade, esse tipo de proposta? Não sei, né? Esse tipo de experimentação, né? E ela fala se a gente consegue experimentar isso nesse sistema, né? Então, assim, eu acho, né? Não tem resposta para isso, porque é só tentando, e cada um e cada uma tá num contexto específico, né? Agora, uma coisa que a gente pode fazer é experienciar aqui nesse espaço desse curso, porque está tendo espaço para isso, né? Está sendo valorizado, isso está sendo proposto e, né, a gente pode fazer aqui. Primeiro tem que ver se vai fazer sentido para vocês, se vocês vão gostar da experiência, como vai ser para vocês fazerem, né? Para depois pensar se é possível, né, fazer educação assim. Eu acho que é assim, né? Mas eu acho que assim, tudo é construção e processo, né? E não dá para pensar no sistema como um todo, né? Massivamente, de repente, todo reformulado, num passe de mágica, né?
pensar assim, né, numa perspectiva tão ampla, eu não sei, né? Mas, assim, brechas a gente consegue encontrar, sabe? Então, assim, pontualmente dá para a gente fazer coisas. Agora, pensar no macro, né, na estrutura, eu acho complicado, porque não está na nossa alçada, né? Nem quando a gente acha que está. A única hora que a gente tem poder, que é ir lá na urna votar, entende? Nem ali, né, fazendo uma escolha ali, que você fala, agora eu mando, né? Porque a maioria ali no voto, você decide quem vai governar, quem vai tomar as decisões, etc. Mas nem isso te garante nada. Assim, é muito complicado, né? Pensando assim, num poder de mudança do macro, né? De eleger um governante que tem ideias tais, etc., né? Então, assim, a gente tem que pensar, começar com a gente. Primeiro olhando para a gente, depois olhando para os nossos alunos, depois olhando para a nossa escola, vendo como é que a gente consegue desenvolver isso na escola, né? A partir da escola, como é que isso pode chegar em mais lugares, sabe? Por exemplo, eu estou desenvolvendo minha pesquisa de doutorado sozinha aqui, ó, sozinha, né? E aí, isso, sei lá, chega no meu orientador, porque ele está lendo meu trabalho, às vezes dos meus colegas de grupo de pesquisa. Aí, de repente, alguém me convida aqui para vir dar uma aula, né, para desenvolver uma disciplina, aí chega até vocês, e de vocês sabe-se lá onde mais isso vai chegar, e assim a roda vai girando, gente, né? Ó, eu vou ler o comentário da Josi para eu ver o que ela falou aqui. O que eu percebo é que esbarramos muito nas orientações das equipes técnicas das escolas também. Parece que o tempo é sempre dinheiro, sabe? O professor que começa a ter algumas atitudes que superam a educação bancária já começa a sofrer algumas pressões sociais, tanto de dentro da escola quanto dos próprios alunos e pais. Total. Eu fiquei doente, eu falei para vocês, né? Eu ia dar aula, tinha dor de barriga, gente. Sabe? Eu tinha dor de barriga, porque assim, é, é isso, né? Uma vez eu vi a diretora da escola falando para um aluno negro, né? Que ali era a escola dela, que ele ia fazer o que ela quisesse, porque ela mandava, a escola ali era dela, sabe assim? Tipo assim, o menino super humilhado no corredor, assim, né? Aí eu vi uma colega, uma professora, né, falando que adianta ela fazer um trabalho sério, né? Se a professora X, né, assim, meio assim, senta na mesa, né? Coloca os alunos em roda e na hora que ela vai entrar tá tudo bagunçado, eles estão alvoroçados porque eles estavam em roda e de repente ela quer que senta e enfim, sabe? É difícil, é muito difícil, né? Então, assim, hoje, se eu fosse voltar, né, para trabalhar na escola, eu ia voltar assim, né, diferente, porque depois que eu vivi essa experiência, né, de dar aula no estado, eu já fiz o meu mestrado, já estou aqui no doutorado, eu tive outras experiências, né, amadureci muita coisa, né. Então, assim, não sei como seria, sabe? Eu acho que depende muito da gestão, dos colegas, do momento que você está também para você se, né, se sentir seguro de fazer alguma coisa. É construção, como eu falei, sabe? A gente também não pode ficar se cobrando, nossa, eu preciso inventar a roda, porque, gente, não, né? Não é só o papel do professor, existe toda uma estrutura massacrante ali, sabe? Então, assim, a gente também adoece de achar que tem que fazer o que não dá conta, sabe? Tem que ir com calma também, né? Tenta uma coisinha um dia, outra coisinha outra, né? Vai devagar. Porque
O que importa é a gente desenvolver o nosso senso crítico, né? Se conhecer, olhar para si, né? Como a gente se relaciona com o contexto da escola, com o saber, né? Com a nossa experiência de vida, de formação, né? Como que a gente está diante do aluno na nossa prática educativa, ir refletindo, gente, que aí vem vindo, vai reverberando, sabe? Aos poucos vão mexendo as engrenagens e a gente vai fazendo o que é possível, sabe? Né? Bom, alguém tem alguma coisa para falar? Alguém acha que tinha erguido a mão aí e abaixou? Não sei. Pode falar, Fabrina. Oi, Carol, tudo bem? Eu sou da turma anterior e agora eu estou ajudando aí com uma turma nesse curso. Que legal. E assim, eu vi que eu o até nome falei não me era estranho, porque ele é diferente, né? E eu falei, eu já vi esse nome. E eu falei para o professor, nossa, que delícia, a disciplina da Carol chegou no começo, assim, e eu acho que ela é muito leve, assim, é muito envolvente. E essa atividade aí, do blackout aí, né, da literatura do blackout, é muito, para mim, assim, foi muito gostoso de fazer. Foi muito, muito boa mesmo. E eu fiz, assim, no momento do curso, para mim, que também foi um momento de retomada, que eu estava me resgatando, né, dos acontecimentos da vida. E eu achei legal e interessante ela vir agora no começo do curso, basicamente, né, para essa nova turma, porque a gente passa por um momento, a gente ainda passa, né, tá todo mundo passando aí por essas transformações, e acho que vai ser muito legal. E aí eu ia fazer a pergunta seguinte, vai ter aquele momento lá que você faz a apresentação escolhe algumas e apresenta para todo mundo, que eu achei que foi muito legal. É muito legal ver o que os colegas estão fazendo, né? Era isso que eu ia falar, Carol. Obrigada pelo feedback, amei. Que bom que você está aí de novo. E que bom que, né, a oficina chegou para você, né, a minha disciplina na outra oferta, num momento que te tocou, né, que fez sentido, que foi bom. Fico muito feliz. Então, ó, a ideia era a gente tomar contato com esses textos, né, esse do Pinóquio, que eu acho fundamental, acho que é muito importante, sabe, para pensar, né, essa coisa, né, de desconstruir os paradigmas, né, olhar para o sistema, mas então a gente está dentro do sistema e como é que faz, acho ele muito bom. E o artigo, porque, né, está fundamentando a oficina, então quem quiser entender um pouco mais, ali está falando bastante coisa, sabe, sobre a proposta da oficina, né. Aí, para a semana que vem, né, tem essa atividade que é desenvolver a poesia de blackout. Então, o mesmo roteiro que vocês receberam, né, vai ser enviado para essa turma agora, né, para a oferta para vocês, né, que são os cursistas da segunda oferta e do curso. É o mesmo roteiro, né. Eu fico sempre querendo fazer coisa nova, mas eu não consigo me soltar dessa oficina, assim, eu gosto muito dela para né, para essa proposta, assim, né, especificamente de formação de professores, etc. Gosto muito dela. Aí, depois que a gente fizer, na última semana, dia 26, né, Roberto? Aí a gente vai ter o nosso encontro para conversar sobre as produções. Isso, Carol. A semana que vem não tem live, né? Hoje, pula a semana que vem e temos a outra. Isso. Aí o texto que vocês vão produzir, né, sobre a disciplina, aquele texto escrito, fica para o final, né? Mas eu preciso que vocês façam, né? Na semana que vem a gente não vai ter live, não vai ter encontro, justamente para vocês usarem o momento da aula para produzir essa arte, tá? E depois postem lá, porque a gente vai ter um momento para compartilhar, né? Eu chamo de partilha poética.
Para a gente partilhar o que foi feito, conversar um pouco, aí eu falo um pouco mais especificamente, né, do trabalho com texto, com imagem, o diálogo das duas coisas, como trabalhar isso, né, olhando aí mais com um olhar analítico mesmo, mas mais da gente partilhar e olhar juntos, né, para os trabalhos do que qualquer coisa, assim. Acho que é o mais importante. Aí a gente encerra. Então vai ser isso, fazer a arte, né, semana que vem. E aí no dia 26 a gente se encontra de novo para conversar um pouquinho sobre o que vocês fizeram, né? A gente vai fazer um exercício, né? Porque eu não vou ficar analisando obra de ninguém. Aí a Fabrina já sabe como é que funciona, não posso dar spoiler, mas a gente vai ter uma dinâmica específica, né, no dia 26, para olhar para essas produções, que ela também é um dispositivo, né? A produção é um dispositivo já, né? Um dispositivo educativo, um dispositivo artístico, enfim, né? Expressivo e tal. E a mediação, né? O olhar para isso, a partilha poética, é um outro dispositivo que vem ali junto, né? Então, as duas coisas são importantes. A produção de vocês no miudinho em casa, a sós, com a criatividade de vocês, né? E depois o nosso encontro, tá? Com essas produções no coletivo, também é importante. Eu acho que é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Posso falar para o pessoal caprichar, porque a gente fica na expectativa para saber se ela vai escolher o nosso, gente. É muito gostoso. Eu não fui escolhida, mas eu fiquei muito feliz de ver assim, os trabalhos dos amigos. É muito legal, gente. Caprichem que vocês vão gostar. A escolha, né, eu faço uma curadoria, assim, né, uma pré-seleção do que eu acho que vai dar uma conversa boa para a gente pensar a questão textual, né, como é que ela foi trabalhada ali, e a questão da imagem, mas assim, a partir da apropriação, né? Como é que aquela pessoa se apropriou, o que aparece ali, sabe? Para mobilizar umas reflexões, né, a respeito do texto escrito e a respeito da imagem, assim. Aí vem linguagem técnica mesmo, né, assim, né? Se está ilustrando o texto, se não está, aí a gente conversa depois, né? Porque se eu disser assim, ó, sei lá, estou lá me apropriando do texto, né? E aí tem a palavra chuva. Aí eu recorto uma chuva e colo junto. Você está dizendo duas vezes a mesma coisa, né? Aí se você pega, sei lá, uma imagem de chuva, né? E seu texto está falando, sei lá, de quiabo. Estou aqui viajando, tá, gente? Mas a construção sobre o quiabo tem tudo a ver com a chuva. Isso ali vai ser um casamento, entendeu? Então, assim, o nosso olhar está viciado, tanto para texto quanto para imagem, né? Quando eu falo isso de ilustrar, né? Existe um texto, né? E a ilustração serve ao texto, em textos ilustrados, né? Então, assim, o patinho foi à escola, comprou uma batata, aí tem lá, o patinho com a batata na mão, né? Sei lá. Então, assim, é uma pedagogização do olhar, sabe? Assim, como é que a gente desloca, né? Então, assim,
como é que a gente traz alguma coisa ali para conversar, né? Então, assim, o que tiver fazendo mais isso é o que eu quero trazer para a gente conversar, sabe? Coisas que foram ali, mas assim, não quero ficar falando muito antes para não limitar a criatividade de vocês, né, gente? Mas a ideia é isso, olhar para a imagem como imagem, né? E não servindo ao texto. E olhar para o texto como texto, e não servindo à imagem, né? Uma coisa não necessariamente precisa estar assim, sabe assim, aquela coisa que é previsível demais, né? Você está assistindo série, você já sabe o que vai acontecer. Você já está assistindo uma novela, é sempre a mesma coisa, mas você fica lá assistindo, mas você já sabe, né, como é que aquilo vai dar. Então, assim, a gente está com os sentidos, né, com o olhar muito, sei lá, às vezes você está falando de pedra e traz uma textura, né? Uma imagem de textura, que nem é uma figura, né? Ou às vezes você está falando uma coisa muito abstrata no texto e traz uma figura muito concreta. Como é que isso dialoga, né? Também. Então, assim, é ousar nessa mistura, sabe? Da imagem com o texto. Acho que é isso, assim. Ali no artigo, no roteiro, está falando um pouco, sabe, sobre a relação das palavras com as imagens, assim, né? Que é o que dá sentido para a oficina, né? Por isso que não ficou só no blackout, por isso que não é só colagem, por isso que é as duas coisas juntas, tá? Para ver como é que essa apropriação aí é feita. Mas adorei essa deixa, Fabrina, para falar um pouquinho também, né? Acho que quem nunca fez, assim, né? Às vezes pode também ficar inseguro, mas assim, gente, se entrega. Pega revista velha, pega texto velho, faz o que vocês quiserem, tá? Deixa Carol, vir, deixa fluir. E a gente conversa no dia 26. Carol, só uma pergunta, né, que teve, acho que foi a Raíssa, mas é a Alessandra, né? Que ela perguntou se a gente vai dar instrução, né? Então, quer dizer, para a semana 3 vai vir tudo que ela está explicando, tem toda a explicação dela, né? E temos também, né, todos os professores de turma que estão ajudando vocês, eles já participaram como cursistas do ano passado, né, Carol? Isso foi uma coisa que nós fizemos esse ano. Nós trouxemos as pessoas que fizeram o curso ano passado para ajudar nas turmas. Então, eles conhecem a perspectiva, conhecem os trabalhos, a forma de conduzir, então eles vão ajudar, como a Fabrina, a Karina, que está aqui também, que participou no ano passado. Mas é isso, gente. Tá? E também tem que ver, né, o que aquilo traz, né? Às vezes não está, né, na gente, o que eu posso tirar daqui, mas o que isso me traz e eu posso aproveitar daqui, né? Então, assim, também deixar que aquilo te movimente, né? É movimentado pelo texto, pela imagem, né? E não travar essa relação de um mexer com o outro, assim, né? Também. Tá? Eu que agradeço, Glauciane. Obrigada, gente, pela participação, pela escuta, viu? Pelo entusiasmo, pelas partilhas, pelo, né, pelo abraço coletivo aqui, né? Todo mundo no mesmo barco, somos todos educadores, todos com as mesmas questões. Acho que é importante também a gente ter esse momento, né, desse espelhamento mesmo, né? Assim, acho que é bom para a gente desconstruir, né? Obrigada a vocês, gente. Acho que então a gente pode encerrar, né? Boa criação aí, boa produção para vocês. Espero que vocês gostem. E aí no dia 26 a gente se encontra de novo,
tá? Aí é na terça-feira, só essa semana que ficou na quarta, tá? Isso. Outra semana na terça-feira. E terça-feira que vem a gente tem live também, só que vai ser live do TCC. Tá bom? Então não esqueça, aí vai ser na terça-feira mesmo. Tá certo? Carol, mais uma vez, obrigado. Né? Eu que agradeço. Vamos, quem sabe você também não influencia, né? Nós estamos começando o TCC, então foi uma das formas também que a gente trouxe, né? O ano passado foi pós-Foucault, né? Deu amenizada. Nesse ano a gente iniciou com a sua disciplina pré-Foucault. Então vai ficar um pouco mais leve com a questão do Foucault. E quem sabe também, né? A gente não tem algum tipo de inspiração. Os trabalhos de TCC, essa abordagem da Carol é uma abordagem diferente, dá para a gente ampliar a forma da gente imaginar a nossa relação com o saber, nossa relação com a sala de aula, tá? Então, mais uma vez, te agradeço, viu, Carol? Eu que agradeço demais, viu, gente? Ansiosa para ver o que vocês vão fazer, para a gente se encontrar lá no final, tá? É isso. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite, bom descanso. Tchau. Para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente. Você cancela a gravação, Carol? Sim. Vou parar de gravar e vou, né, enquanto esse pessoal sai.